Jejum sem isso não é jejum. É passar fome, é passar fome. Seja bem-vindo à nossa roda de amigos. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante no nosso meio cristão, que é sobre jejum. E entre eles a gente vai abordar outras coisas. E estamos aqui com o nosso convidado hoje, o Léo, que estará trazendo esse conhecimento, esse estudo, essa conversa, esse entendimento para nossas vidas, o presbítero Léo. Junto com nós temos aqui também o Delaci, temos também a Jéssica e a Luciana, que estarão aqui nos auxiliando, fazendo perguntas, nos questionando, e os anjos que estão aqui conosco também. Eu queria, primeiramente, Léo, conhecer um pouco sobre a tua história com Cristo e automaticamente já trazer um testemunho sobre o que Deus te trouxe sobre o jejum, sobre o voto, sobre o tema que tu vai estar abordando aqui, uma experiência sobre esse assunto. Claro. Bom, gente, para quem não me conhece, sou Leonardo, natural de Belém do Pará. Casei e fui morar no Rio de Janeiro. Minha história de conversão ela já começa com o jejum. Eu estudava mesmo antes de ser cristão, já estudava a Bíblia para poder confrontar os familiares ao meu redor que já tinham alcançado, né? Eu costumo dizer que é uma nova fase de vida. Então eu estudava aquilo ali para julgar, para condenar, então eu já fazia isso de forma religiosa. Então eu estudava muito já, toda vez que alguém falava algo, vinha falar algo na nossa família, eu automaticamente gravava e aquilo era uma sede. Eu ia pesquisar, começar a ler e tal, só que eu lia sempre coisas que traziam contraponto, contrassenso, mostrando que aquilo não era uma verdade absoluta. Sempre indo na contramão. Sempre. Eu era, na realidade, o Saulo, né? O cara que estudava para literalmente perseguir os cristãos. E isso foi uma coisa tão legal que quando eu tive um encontro com Deus, foi através, é claro, quem nunca, né? De um amorzinho, de um amorico. E eu lembro que naquela época a moça, né, que estava comigo, ela falou assim, eu sou crente. Aí eu tinha tudo para dar certo. Estava tudo muito bom. Tá tudo muito bom. E vamos lá na minha igreja? Eu falei assim, vamos lá e tal. Assim, para piorar ou para ajudar. E aí eu fui na igreja dela, a igreja pequena, assim, uma garagem. E eu lembro que naquele dia ali eu recebi um abraço e aquele abraço ele rompeu e aconteceu algo diferente, né? Meu pai era militar, fui criado por uma família onde o homem era militar, muito sisudo, né? Forte, então essa coisa de carinho não tinha muito. E eu lembro que aquele pastor, ele pregou, eu entendi um pouquinho do que foi feita a liturgia dele ali. Mas ele desceu do altar e terminou o culto, ele veio me cumprimentar como se me conhecesse de anos e anos. Aí ele me deu um abraço. Quando ele me deu um abraço, alguma coisa rompeu dentro de mim. Me quebrou. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido em 17 anos, devia ter 19 por aí, 19 anos. E aí rompeu algo e aquilo ficou uma incógnita gigante dentro da minha alma. Então eu comecei a ficar no meu quarto, às vezes sozinho, assim, tentando entender o que foi aquilo, E dentro do meu quarto eu comecei a achar que, eu tava ficando... Eu nunca contei essa história, é interessante. Eu achei que eu tava começando a ficar maluco, começar a ter imaginação, iluminação. E aí eu ouvi uma voz dizer para mim que me amava. E aí eu lembro que eu não consegui me controlar, comecei a chorar. Chorar. Só que ao mesmo tempo que eu chorei, depois que eu terminei de chorar, eu fiquei com medo, porque eu achava que a voz era a voz do maligno. E aí eu fiquei naquela... Discernimento, né? Sem discernimento, aquela coisa toda. Eu falei assim, cara, quem foi que falou comigo? Porque eu perseguia
né? Eu fazia tudo E de quanto encontro, ia de né? encontro, então, cara, não tem como ser isso. E aí eu começou a gerar muita dúvida na minha cabeça. Aí eu comecei a procurar e comecei a... E dentro do meu quarto eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma visitação do Espírito Santo. E aí a voz veio e veio novamente e me disse, né? João 3,16. Se apresentou, né? E aí João 3,16, eu fui lá busquei. E aí quando eu... Aí fez todo sentido. Ele tá O que dizendo diz em João 3,16? que Deus amou o mundo de tal maneira que amou todos os seus filhos, entregou o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí cara, como assim entregou o seu filho, cara? E o que eu estava vivendo era paternidade, filho, e eu assim, cara... E aí eu entendi que naquele momento era Deus se comunicando comigo. E aí eu não conseguia sair mais desse texto e começou ali minha caminhada de fé. Então Deus ele começou a pincelar algumas coisas na minha vida. E aí a palavra se tornou a minha companheira, né? Eu entendi que a graça de Deus ela me abraçou e que todos nós temos uma ausência de alguma coisa. E Deus ele nos encontra através dessa ausência. Então a minha ausência é de paternidade. E Deus ele me abraça, a graça dele me abraça através da paternidade. E aí eu comecei a estudar bastante sobre isso e me desenvolver na fé. Logo em seguida, eu percebi que eu já estava jejuando, né? Anos depois, porque eu passava assim horas e horas e horas sem fazer uma refeição, só lendo a Bíblia, assim, sabe? Estudando, assim. Você tinha vontade, não era algo que você consagrava, mas era algo que você já praticava sem perceber o próprio jejum, né? Por isso, o prazer de estar estudando, de estar se alimentando da palavra, de não querer sair daquele momento prazeroso do estudo e se perder no alimento, de ter que ir lá preparar, ou ter que ir lá comer e retornar. Eu não sei se eu tinha essa consciência, Dani, mas eu entendi o seguinte, agora recente, estudando um pouco mais, né, a gente vai ver que quando fala de jejum, Moisés ele se retira ali para ficar no monte com Deus. Ele fica 40 dias. Automaticamente... Não foi para isso, né? Exatamente. Só vou subir e vou voltar. Exato. E aí automaticamente ele cumpre esse jejum, né, que é o primeiro relato de jejum ali que se tem na Bíblia, né? Moisés subindo e ficando 40 dias ali, né? E aí a gente vai entendendo que a presença de Deus, ela traz o alimento espiritual que sobressai sobre a carne, né? É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e principado, mas contra potestades. As potestades são dominadores que ficam sempre em influência. Ou seja, se dentro de mim tem um espírito que me fortalece, a carne ela é quebrada, diminuída, e a necessidade da carne é suprida em espírito. E aí isso vem para a alma, e a alma ela transmite toda a emoção, irradia tudo aquilo que a gente sente. Então, o jejum ele traz essa importância quando você tá com Deus ali para você como alimento, né? É isso que eu costumo dizer. E aí é natural, você não tipo, não é uma coisa que literalmente faça um sacrifício, mas acontece com naturalidade. O jejum ele é um ato de aproximação a Deus. Isso é um fato. Eu estou estudando hebraico, eu gosto bastante de entender o hebraico e o jejum no hebraico ele é chamado de tzom, que significa arrependimento. Aí faz tudo luz. Então quando o povo ia fazer um jejum, ou quando alguém se levantava para poder fazer o jejum, era sempre para um ato de arrependimento. Ou seja, eu não consigo ficar na presença de Deus se não for um cara quebrantado e arrependido. Então às vezes a gente inicia um processo de jejum, mas a gente não teve uma oração de arrependimento. E aí é que entra a consciência, que aí não é mais um jejum, é um propósito, ainda que eu fique 24 horas.
Porque a diferença entre eles é jejum e abstinência de comida. O propósito é um período, é algo que se propôsito no teu coração. Né? Voto é algo que você estabelece, é um estatuto, né? E renúncia é aquilo que você abre mão por algo. Então fica muito claro. Exato. Mas todos eles andam em comum acordo. Porém, tudo é o que está proposto no meu coração. Às vezes eu estou fazendo um jejum, vou fazer um jejum de 24 horas, tal, ok. Mas Deus, ele não vai olhar para o jejum. Deus, ele vai olhar o que está proposto no teu coração. Já conversei com pessoas que eu não estou de jejum, tá? Você está de jejum, está na internet, você está de jejum, tá... Qual é o propósito? Qual é o motivo? De passar fome? Então não faz sentido. E a gente sabe que... É porque como a pessoa já leva o jejum à comida, tipo, é somente a comida. Então eu vou me abster da comida, o resto tudo eu consigo continuar fazendo. Eu consigo frequentar lugares, ambientes que não são propícios, mas eu consigo ir ali, frequentar aqueles lugares, eu consigo sentar na mesa, conversar ou até rir de piadas que são lançadas e eu consigo, mesmo estando em jejum. Então as pessoas entendem que é só por alimento. Não, eu posso ir para um churrasco e não comer, mas eu posso aproveitar tudo daquele churrasco que envolve músicas do mundo, nada daquilo, porque eu estou em jejum. Eu só não posso comer, e tem que me abster do alimento, não das outras coisas, seja a internet ou... Eu já ouvi de um jovem uma vez que a gente estava justamente circulando, ele disse assim para mim: cara, mas a Bíblia diz que o que contamina é o que entra. E aí e é legal isso, é legal, eu gosto disso quando tem essas coisas. Mas quando a Bíblia se refere a isso, é o que entra na alma, não no corpo. É o que sai da alma. Exatamente. Né? Eu sempre falo que a adoração, a voz ela não adora, a voz ela clama. O que adora é a alma. A minha alma clama e através da voz ela ecoa, ela se transforma. Então, jejuar é muito além de comida. Igual você ouve, vou entregar meu jejum, aí o cara vai e arrebenta. A ideia do jejum sempre é mortificar a carne. Então, se eu quero mortificar a minha carne, eu preciso jejuar com um propósito. Mas não é com um propósito em jejum, é com o propósito de eu viver em jejum. Isso é uma coisa interessante. Então, toda vez que eu entrego um jejum meu, normalmente eu não como quase nada. Porque a minha ideia é que o jejum, ele traga um efeito. Então, quando eu tenho um exemplo, eu vou ficar jejuando água. Aí, quando estou contando. Tá bom. Isso não é um jejum. Isso daí foi uma coisa que você... nem sei se chega a ser um propósito. O jejum é algo que vai muito além disso. É você se conhecer dentro, se arrepender, como os hebreus falam, e viver algo que vai transcender a sua caminhada, que você vai, a partir daquele momento, trabalhar entendendo o que é a tua alma. Quando você toma, como eu ouvi de alguém, a gente entrega o jejum tomando uma Coca-Cola gelada, e assim, uma churrascaria. Você não vê relatos bíblicos de que o povo terminava de jejuar e eles iam comemorar aquilo, não. Por quê? Até porque isso é glutão, essa ideia. Cada um tem a sua linha, né? Mas quando eu comecei a jejuar, que foi engraçado que eu não tinha consciência, foi muito natural. Mas quando eu botei a consciência, foi muito mais difícil. Eu não consegui ficar 4 horas. Mas maduro eu fui entender qual é a diferença de cada um. Esse é um detalhe interessante, né? Muito interessante. Só que aí cada um vai trazer na sua, né, sua linha de... O jejum, ele precisa ser contemplado, a gente estava falando sobre contemplação, por uma atração do maligno. Como é que funciona? Um exemplo. Eu conversava sobre um assunto com um homem já, né, casado,
a gente estava tratando sobre ele não conseguia parar de ver pornografia, e eu falei assim para ele, cara, começa um jejum. Pô, mas jejum pra pornografia? Eu falei assim, não, começa um jejum para tu entender o que é um jejum primeiro. E aí ele falou assim, cara, parece que tá mais aceso o negócio. Eu falei assim, isso. O jejum é para isso, o jejum ele te aproxima de Deus, você vai ser confrontado. Qual o grande exemplo que a gente tem? Após Jesus ser batizado nas águas e batizado em espírito, ele vai para onde? O espírito lhe leva para o deserto, são 40 dias. Mas Jesus não ia para lá para ficar, eu vou jejuar porque eu quero ficar em conexão com o Pai. Não, ele sabia que ele ia ser confrontado. Só que esse confronto ele gera autorização para Jesus poder vencer a morte. Porque se Jesus quebra... Não, gente, é uma coisa que é interessante. O jejum ele pode ser quebrado, tá? Ele é aceito. O jejum pode ser quebrado. Sim. Jesus... Vamos gerar uma ideia aqui que, meu Deus do céu, se algum apologético pegar ele, me mata. Mas vamos supor que Jesus perdesse ali e o jejum dele não fosse cumprido. Acabou ali o jejum de Jesus. Jesus, o ato maior dele era a cruz. Ele ia ter que vencer na alma aquilo ali, né? Só que o jejum ele traz eficiência diretamente ao Espírito, porque ele me liga a Deus, né? E aí como é que ele me liga? Através do arrependimento. O que Jesus estava se arrependendo? Não sei, né? Talvez de medo, talvez o jejum ele traz isso, arrependimento. Pode ver, Joel levanta o povo para poder jejuar. O próprio Davi, que a gente estava comentando, foi sobre o arrependimento. Ele jejua, né? Ele Exatamente. Se prostra no jejum. Seria também o ato de se humilhar? Sim, tá. Humilhando a sua carne, humilhando Isso, diante de Deus. Exatamente. Tu tocou num assunto sobre alma, né? A gente falando sobre a alma, sobre a carne, né? O jejum, ele é isso, né? Ele é matando a carne, porque quando a carne fala mais alta, a alma tende a ir os desejos da carne. No momento que você jejua e começa a matar a carne, ele começa a tender para o espírito. É onde aproxima do espírito e automaticamente te gera arrependimento de tudo que a carne está produzindo. Que é o pecado. Tu vai jejuar não para te livrar do pecado, não, para te aproximar do Pai. Tu entender que isso é ruim. E você vai negar ou vai renunciar a esse pecado. Eu comecei a ter um ângulo de visão para pecado, entender o que é a origem do pecado, o que o pecado causa. Muita gente se entende ter se arrependido de cometer o pecado, mas porque falhou com Deus. E tanto quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de aproximação, existe um sentimento que ele está nos dois, que é o prazer. Então, o que o pecado ele me causa? Ele me causa uma satisfação, um prazer da carne, da alma. Muitas orações eu fiz, eu acredito de forma errada. Senhor, eu pequei, eu xinguei. Tá? Eu pequei porque eu xinguei, eu falei uma palavra chula, um linguajar demasiadamente fora do meu contexto, e eu tô pedindo perdão por um ato que eu cometi. Mas o que esse ato ele causa dentro de mim? Ele causa uma sensação de alegria, de prazer, sabe? Bati o pé na quina da mesa ali. Para eu reivindicar essa dor, eu tenho que ter um prazer. Aí eu faço um xingamento. Então, o que o pecado causa? Ele causa prazer. É por isso que o salmista diz que se nós tivermos, ele fala, né? Eu tenho prazer em meditar na tua lei e guardo ela no meu coração, né? É o prazer. Tudo está voltado ao prazer, o prazer humano. Então, quando a gente fala de jejuar, e esse ato de jejum, ele começa a ser um ato entendido na nossa alma, ele se torna prazeroso. Tu trazendo a questão ali da própria pornografia, né? Que é algo que rege muito a vida de cristãos, né? E não, a pessoa ela pede perdão pelo ato, mas não pede perdão pelo prazer de ter sentido enquanto fazia o ato.
Então é mais sobre o ato que é feito do pecado do que o próprio, mais o prazer do que o próprio ato. Porque o ato, né, ali, tu tá ali, mas é sobre o prazer, porque é no prazer que te gerou aquele alívio, aquela satisfação, te deu prazer, enquanto você deveria estar sentindo prazer em estudar. Quando a gente vai estudar a história dos mártires e a gente vê Jesus falando sobre os discípulos, o que leva eles a morrer por aquele ato que eles estão falando é o prazer, entende? Então, assim, o ato que Jesus faz com os discípulos nada mais é do que um voto. E o voto, ele não pode ser quebrado. Jejum, entre jejum, voto, renúncia, propósito, o único que não pode ser quebrado é o voto. Né? Quando os discípulos se reúnem com Jesus, eles fazem um voto. Jesus dá uma ordem para eles, ou seja, eles vão morrer. Aquilo era o prazer deles. Então, morrer foi um prazer. É por isso que Paulo diz, olha, tudo que eu aprendi até aqui me serve de esterco. Porque ele sentiu um prazer tão enorme em servir a Jesus, que tudo que ele fez, aquilo ali não é mais não agrega, não é mais prazeroso. Não é mais prazeroso. Tudo se faz sentido quando há um prazer dentro da minha alma. Tocando nesse assunto do homem e tal, que eu cheguei a conversar com a esposa e ela falava assim, porque o que ele faz é um pecado e tudo mais, não sei o que, tarará. E eu lembro que o Espírito Santo me deu aquilo ali e não foi uma coisa que eu fiquei sabendo, foi uma revelação, né? Eu falei assim, mas você sabia que ele sente prazer em ver pornografia? Ele está cometendo um erro, mas você fala mal das pessoas e você sente prazer nisso. Você também está pecando. Entende? É porque é o prazer. O prazer é que eu preciso entender. Se aquilo me traz prazer, cara, eu consigo, entende? Eu não vou me trancar dentro de um quarto e não acessar mais aquilo, porque uma hora ou outra aquilo vai acontecer. Imagina com um cara que é viciado em pornografia e com uma praia. Como é que vai ser a vida dele? Ele vai se trancar por muitos tempos, mas em algum momento ele vai sair. Ele vai se deparar com isso. E quando ele sair, não está ali o ato, mas está ali o prazer que está gerado dentro dele. E automaticamente ele vai. Lembra que não matou o prazer, né? É o que entra, lembra? É o que a fome. É quando eu jejuo e estou esperando dar a hora para eu poder comer. Tá a comida já pronta, tudo quentinho, eu tô ali, ó. Vou puxar essa cadeira, vou comer essa pizza, não tô louco. Tô louco. Até vejo, até brinco, né? Sobre algumas renúncias que a gente faz, principalmente de doce, que o pessoal guarda o doce de segunda-feira para comer na segunda-feira que vem, congela. E eu fico assim, é legal, é engraçado, é interessante, mas é isso, é tu jejuar. Mas é triste. Já pensando na comida que tu vai comer. Né? É tu assim, ó, cara, olha como eu tô me sacrificando. Não é prazeroso. Não é prazeroso. Porque, tipo, se eu tô me sacrificando para fazer algo, tu sai do prazer. Tu entra no sacrifício, tu entra no... é difícil jejuar, né? Quando eu falo de jejum, te traz dor, porque tu tem que abrir mão de coisas. E, cara, jejuar é tipo, cara, eu vou ter que comer porque o meu corpo não aguenta mais. Eu vou ter que comer porque eu queria ficar mais aqui. Se amanhã eu não consigo fazer 2 dias, se eu não consigo ir para 3, Senhor, se me permite para ir para 7, porque eu tô vivendo umas experiências tão... A gente vai muito no nosso, né? A gente não procura Deus. Salmo 119, no verso 71, ele diz o seguinte: no coração do homem há muitos propósitos. Olha como ele encerra esse versículo. Mas o conselho de Deus permanecerá. Ou seja, que conselho é esse? Cara, eu primeiro preciso consultar a Deus. Posso falar? É muito importante, né? Isso que o Daniel falou é muito imaturo de uma pessoa que faz, seja uma renúncia, seja um jejum, pensando no resultado final. Porque eu inicio um jejum já pensando no fim. Então, eu não vivo o caminho do jejum. Eu não curto o que Deus tem para me ensinar dentro daquele jejum. O que eu tenho para aprender. O que Deus ele quer transformar dentro de mim.
transformar em mim dentro desse jejum. Porque o jejum ele tem muito mais a ver com Deus do que comigo. E aí eu pego, né, esse ato de pegar e olhar e dizer assim, olha, eu vou guardar esse alimento aqui porque, cara, eu estou de jejum. Ou não, vamos fazer o seguinte, entrego o meu jejum de 2 horas, 2h30 a gente vai para a churrascaria. Eu estou olhando no resultado final. E aí, no final das contas, porque o jejum, a gente precisa quebrar, né? Não sei se vocês concordam com isso, a gente precisa quebrar essa teoria de que eu jejuo para ter algo de Deus. Eu vou jejuar porque eu preciso deste emprego. Eu não estou vivendo como o Salmo 119, segundo o conselho de Deus, porque eu estou delegando para Deus o resultado final. O resultado final. Esse jejum é para que eu receba isso. Então, olha, Deus, eu estou fazendo uma troca contigo nesse jejum. E tem um detalhe. Vamos rapidinho, porque 2h30 da tarde já tem uma churrascaria marcada. A gente hoje pratica, e não tem nada de contra nisso, mas a gente diz que é um jejum de Daniel. Mas a palavra não é jejum, é um propósito. Porque Daniel propôs no seu coração de não se contaminar. De não se contaminar. Então é um propósito, não é um jejum. Aí as pessoas dizem assim, eu vou fazer um jejum de Daniel. Tá, tu vai fazer um jejum de Daniel por quê? Quem está te perseguindo? Qual é o governo que tu não vai adorar? Só que naquela época, Daniel, ele propôs no seu coração de não se contaminar. Era sobre não se levantar contra, até porque ele trabalhava a favor, né? Ele não queria, né? E assim, tem uma coisa também, um detalhe interessante, é que Daniel era escravo. Ele foi pego com seus amigos, então ele estava sobre um domínio. Independente. E olha que interessante, ele estava sobre um domínio, então o que ele faz? Mesmo diante desse domínio de Satanás, eu proponho no meu coração de não me contaminar. Aí a Bíblia relata que ele não comia, mas vamos trazer outra situação, um exemplo. Eu estou sobre um domínio na minha empresa de prostituição. E aí o que acontece? Eu vou fazer um jejum para eu poder, sabe? Não. Qual era o propósito de Daniel? O propósito de Daniel era... as pessoas pararem de se prostituir, vamos dizer. E aí você está lutando de forma quase que sozinho. Errado. Tu não consultou Deus, Deus não pediu para isso. O que tu vai fazer? Tu precisa lançar um propósito dentro do teu coração de não se contaminar com aquilo. Aí, onde é que aquilo me contamina? Esse ambiente, é no café da tarde, que as meninas vão lá, a pessoa começa. Então, peraí, então eu não vou estar lá. Vou me abster disso. Exatamente. Aí eu renuncio aquilo ali. Eles eram o alimento, porque o alimento trazia o intelecto, né? Exato. O jejum vai ser um complemento. Então a gente precisa ter esse discernimento de que é jejum, propósito, voto e renúncia. Vamos trazer agora sobre o voto. A Bíblia não relata, mas a vida que João Batista tinha era de voto. Porque ele abriu mão de viver a vida normal. Ele não usava vestimento normal e ele pregava onde? Ele pregava no deserto. E no deserto tem gente? Não tem. Então aquilo ali possivelmente era um voto que a Bíblia não me relata. Mas pelos atos eu consegui entender. Entende? Então essa é a grande diferença entre um jejum, entre o voto. Às vezes a pessoa está jejuando, mas ela nem pegou a Bíblia. Eu ia entrar nesse assunto agora. Nem orou. Eu já repreendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o jejum, 24 horas que seja, né? Que é o jejum de 24 horas. E a pessoa não tira um tempo de consagrar esse momento. A pessoa não pega numa Bíblia para ler constantemente e não tem um período ou um tempo de oração. Na minha humilde opinião, isso é passar fome. Porque eu vejo muitas pessoas tendo esse comportamento de jejuar, às vezes 2 dias, 3 dias, e eu pergunto, qual livro, né, você conseguiu debrulhar nisso? Você ficou preso a um livro? Você conseguiu,
já está na metade da Bíblia ou alguma leitura, mas não, eu vi alguns textos, eu consegui fazer algumas pregações, mas tu vê que a pessoa não conseguiu ter um acesso, sabe, diretamente com a Bíblia, e tu automaticamente tu olha e tu vê que a pessoa também não teve um acesso diretamente na oração. Porque se a pessoa não teve um acesso na Bíblia, com certeza na oração profunda, em espírito, é um pouco provável. Eu quero já aproveitar para abrir ali para o Delacy e trazer. Tipo assim, você jejuou, do que você se alimentou? Né? Que você faz o jejum, não come, não se alimenta. Você se alimentou do quê? Buscou uma palavra, buscou uma oração, buscou proximidade com Deus? E era a pergunta que eu ia te fazer para te esclarecer, tanto para mim quanto para quem vai estar nos assistindo. Em que ponto é o devorar, onde entra a oração no jejum ou no propósito? Qual é a diferença entre a oração e a reza? Hoje o judeu ele pratica a reza. A reza ela é um ato de expressão de alguma coisa, né? Mas a oração, no meu ponto de vista, é quando você está tomado pela atmosfera espiritual, que aí é a conversa, ou seja, você sabe que tem alguém te ouvindo ali. Na reza, tomara que nenhum judeu me arrepende. Na reza, a reza é como se fosse, com muito carinho, a reza é como se fosse uma escada até chegar a Deus. Porque toda a reza que você vai ver, ela não é algo próximo, ela é algo distante, muito distante. Por isso que a gente fala de oração, porque a gente entende que o Espírito ele está em nós. Então, se ele está em nós, eu converso no Espírito. Não é distante, já é acessível. Exato. Quando começa, já está aqui. Não precisa escalar algo para acessar. Você já acessa quando começa. Na verdade, antes de começar, você já acessou. Você só vai dialogar. Quando eu aprendi a forma que a gente precisa se apresentar diante de Deus, eu entendi o fundamento do jejum. O fundamento do jejum, pelo que o relato bíblico me faz, é arrependimento. Arrependimento, humilhação. Então, toda vez que eu me prostro diante de Deus e que eu quero o sentir, eu primeiro me humilho, eu primeiro me arrependo, mas e aí é o legal. Me arrepender do quê? O que eu tenho feito? E é a autoanálise. O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus, se eu sei o que tem que fazer? Tiago diz, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, esse cometeu o pecado, ele errou o trajeto. Então eu me arrependo disso. O jejum, ele precisa me transformar, ele vai trazer uma revelação, ele vai trazer algo. Não só enquanto jejua, mas pós. Sim, Jesus é o grande exemplo. Jesus é o grande exemplo disso. Quando ele está no deserto, Satanás... e olha só como é engraçado. Não foi Jesus que ofereceu nenhum reino, nem Deus para ninguém. É Satanás que oferece o reino para Jesus. O próprio reino nem dele era. Exato. Porque ele é o pai da enganação, ele é o pai da mentira. Então, ele tem que se convencer de algo, né? Exato. E ele vai convencendo o ser humano de que o que ele está fazendo está sendo legal. Mas foi instituído por Deus para ele. Exato. Deus me lançou aqui na terra, esse aqui é o meu reino, então é meu. Eu tomo posse, ele toma mais posse que nós cristãos. Porque o prazer dele é ver o engano. O que é que me causa o pecado? É o prazer. Lembra disso? Sempre o prazer. Então o prazer de Satã, quando ele está nos céus, era adorar. Ele viu aquilo que era bom e naquele momento ele desejou aquilo. E aí ele começa a sentir prazer, por isso que ele desce. Então o desejo de Satanás, no meu ponto de vista, não é tirar cristão da igreja. É com que ele engane ele a adorar ele sem que ele saiba, porque ele é o pai da mentira. E aí a gente faz muitos ritos que são místicos dentro da igreja, achando que a gente está fazendo algo para Deus, mas na realidade é o prazer de Satanás. Por quê? Porque eu não consultei, porque eu não estou tendo essa tempo de intimidade. Se o meu jejum ele não me confronta, ele não traz algo que vai mexer com ali, sabe, com o meu ego, vai mexer com o meu interior. Jesus ele vai ser moldado para poder chegar e vencer a morte, não é para ir para a cruz. Ele já tinha propositado no seu coração, porque ele já estava pregando aquilo. Agora é vencer a morte. Vencer a morte.
entende? Então, o jejum, no meu ponto de vista, que Jesus faz, que Satanás vem, é o selo para ele poder dizer assim, cara, tudo que eu enfrentei até aqui, quem me sustentou foi o meu Pai. Né? Então, eu sei que se eu permanecer firme ao propósito do meu coração, o que o meu Pai propositou vai acontecer. Então, ele morre para isso. E aí ele, né, se entrega e volta. Então, esse era o propósito de Deus, de chegar até a cruz. Mas o jejum traz a habilitação para ele vencer a morte. Né? Então, se você faz um jejum, mas continua em conversas que não edificam na internet, ou falando, enfim, o que não agrega, não faz sentido. Olha para os hipócritas, nem hipócrita a gente está sendo. Porque os hipócritas, eles faziam isso para não se misturar. Essa, né, olhando agora trazendo um contraponto, ele não vinha conversar comigo, eu estava de jejum, e eu fazia assim. Porque ele não queria se contaminar, entende? Ele queria se contaminar, só que isso se tornou uma prática tão abusiva que ele achava que isso engrandecia ele. Aí o prazer o quê? Eu vou jejuar porque eu vou ser mais santo do que os outros. E Jesus está batendo contra isso. Seja você mesmo, mas jejue pelo propósito correto, não de querer se santificar. Jéssica tinha algumas perguntas para nós trazer? A minha pergunta é, qual a diferença do jejum da Bíblia e do jejum intermitente? A Bíblia não fala do jejum intermitente, né? Ela não traz isso. Quando a gente entende o que é o jejum e o propósito, eu colocaria isso como um propósito, não como um jejum. Volto a repetir, eu sou uma pessoa que eu vou muito na etimologia das coisas. Jejum é abstinência total. Total. Jejum é abstinência total. Então, no meu ponto de vista, o jejum intermitente, ele vem de uma linhagem medicinal, que é o pessoal que utiliza eu vou esquecer o nome, como surgiu isso, né? Mas é mais medicinal do que propriamente dito bíblico, né? Eu também tenho outra pergunta. Existe algum tipo de preparação antes de iniciar o jejum? Sim, isso é muito importante. Primeiro consultar Deus o que a gente falou, né? Para saber se você realmente não vai passar fome. Eu nunca consegui fazer um jejum de 21 dias, assim, sabe? De jejuar, né? Eu tenho um amigo que ele chegou a 21 dias, assim, fazia com água e tal. E aí, inclusive, eu fui começar, eu no início eu não acreditei, foi bem punk. E eu comecei a estudar, buscar. E existem povos que os caras morreram com 70 anos. Há 40 anos eles se alimentam só de folha. No Tibete, os monges, esses caras abriram mão disso. Só chá, não, entende? Então existe, é que a gente não sabe, a gente está muito longe. Né? O próprio Benihí, se não me engano, né? Foi uma das pessoas que ele virou Os grandes monge. homens no marco, né? Os homens que marcaram a história da humanidade, eles jejuaram. Se eu não estou enganado, eu posso estar equivocado, mas eu acho que eu li um livro do Subirá, que ele fala, até que nada mais importa, se eu não estou enganado é esse o título, que eu não recordo agora, que ele começa a fazer um jejum, e aí o jejum dele vai, e o Espírito Santo vem e diz assim, cara, tu tá fazendo porque tu quer, porque eu não te pedi isso aí. E aí o jejum dele não vale de nada. Eu entrei num propósito de jejum. Você comentou isso, é verdade. Eu jejuava muito. O meu início de jejum, meu início na vida cristã foi muito jejum. Eu consegui acessar outras coisas através do jejum. Batismo, falar em línguas, acessar orações, tudo como ferramenta através do jejum. O jejum foi o meu início. Eu iniciei, que nem você falou, eu iniciei pelo jejum. Então eu era apaixonado por jejuar. Fui muito repreendido por jejuar e cometer atos logo em seguida, tipo raiva, de não ter domínio próprio. E o próprio Espírito Santo
me fala, cara, tu acabou de quebrar um jejum. Não valeu de Tu acabou de jogar tudo pra fora, tava tudo muito lindo, tu jogou pra fora, tu se permitiu, e isso o próprio Espírito Santo, então eu tive muito esse contato com o próprio Espírito Santo, assim, por conta do jejum, porque ele te aproxima, né? Ele te deixa mais íntimo, mais próximo, a própria interpretação bíblica. E quando eu conheci essas pessoas que estavam jejuando longo, eu não imaginava que era possível você ficar tanto tempo. Porque pra mim tinha que comer carne todo dia. Meu Deus, eu ter carne dentro de casa, pra mim era pior do que jejum. Quando eu jejuava, eu já sabia, mas por não ter carne sem estar jejuando, pra mim meu Deus. Então, como que a pessoa consegue? Como um corpo... E eu ver a experiência de pessoas fazendo isso, eu falei, cara, eu quero. E eu comecei nessa prática de jejuar 2, 3, ir para 4. Quando Deus viu que isso era um foco meu, um objetivo meu de chegar aos 21 e depois aos 40, era o meu objetivo final, 40 dias, Deus falou para mim. Ele simplesmente chegou e falou assim, eu não estou nesse jejum, e eu já estava indo para o 4º dia. E ele falou, não, estou desde o início, eu estou nesse jejum. Sabe Isso uma aí coisa... é seu, ele trouxe bem assim, que era muito de questão de esporte, né? É um recorde seu. É uma Eu coisa não chamei pra isso. mais pro ego, né? Cara, aquilo me deu um tecido, né? Que eu não chamar isso. Ele tem que ter, o jejum sempre tem que ter um propósito, cara. Ele sempre tem que ser, e o legal respondendo o que a Jéssica perguntou, é você fazer, cara, não tem como eu jejuar e não ter o tripé da fé, né? Que é palavra, oração e, acima de tudo, o tempo de intimidade com Deus, né? Quando a gente volta lá para jejum sem isso não é jejum. É passar fome. É passar fome. Por quê? Porque o jejum, se eu me arrependo dos meus atos, naturalmente eu aproximo Deus de mim. Porque Ele é o princípio de todo o arrependimento. Jesus, ele envia seu Filho para poder pagar pelo pecado da humanidade. Porque a humanidade não conseguiria se arrepender dos seus atos. Ela nem imaginaria que ela estava pecando contra o Criador dessa terra. Então ele via ele para poder mostrar, olha, vocês, esse é o exemplo que vocês precisam seguir. Só que ele é tão maravilhoso, e é isso que a gente chama de graça, que agora eu não preciso carregar uma cruz, que Jesus levou sobre si, né? Aí o que ele diz? Ele diz, olha, cara, vocês querem se parecer comigo? Carrega o jugo do teu irmão. Ele está falando isso para quem já é entendido. Porque quando eu entendo a cruz que eu trago, que ela já é minha, eu já me habituei a ela, eu já tomei posse dela, sabe? Eu já tenho consciência dela. Então chega um período que você já olha e diz assim, cara, tá bem de boa. Mano, tá precisando de ajuda? Deixa eu te ajudar a carregar essa cruz. Porque eu já entendi o propósito, entende? E aí aquilo já fica natural. E aí você vai, até ajudar. E aí fala que o cristão ele precisa ter um caráter de Cristo, é exatamente isso. É exatamente isso, entender quais são as características de Cristo para a gente poder ter dentro de nós. Moisés, ele vai, fica um tempo, 40 dias com Deus, Deus faz o quê? Traz a lei. Toma. O povo estava adorando o bezerro. Olha aí. E o cara que era o braço direito dele ali, seu irmão, né, que era um cara... Vamos lá, vamos fazer hoje com vocês. Eu vou... Tragam para mim que eu tenho uma ideia de como fazer isso. E sabe o que tu estava falando que é muito legal? Que quando você está de jejum, o teu espírito ele se eleva, é natural isso, tá, mano? O teu espírito se eleva. E aí o que acontece? O espírito elevado, ele tem duas coisas, o bem e o mal. Porque ele vem do coração. E aí um exemplo que tu acabou de falar. Moisés vem de um encontro onde não existe na história. Moisés está vivenciando, olha que marco. Ele vem ali e quando ele vê aquilo, o que ele faz? Se ira. Ele vai se irar. E quebra, entendeu? Ele quebra. Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, quando eu estou em jejum, quando eu estou em espírito, eu estou sensível. Eu estou sensível. Muita coisa. Exato, eu estou sensível. Por que os monges não vêm viver na civilização? Porque não consegue. Eles estão sensíveis ao espírito, então o que vier no espírito vai sobressair.
É muito interessante, né? Porque mesmo Moisés, no seu nível super elevado de intimidade com Deus, não fez com que ele desse continuidade. Ele teve que subir de novo. Respirou, né? Para poder fazer a tábua dos 10 mandamentos. Ou seja, ele desceu com aquilo, ele desceu com a informação, ele desceu com tudo. Mas no momento em que ele se irou, ele pecou, ele deu legalidade para algo que não é do agrado de Deus. Ele se ira e ele, como diz o outro, chuta o pau da barraca, mas Moisés ele sobe de novo. Eu acho que a subida de Moisés nem foi tanto da ira, mas por ter quebrado a tábua. Mas o Senhor falou assim, ó, passamos tanto tempo aqui fazendo, agora tu vai subir, tu vai fazer com as tuas mãos, para você aprender a ter valor sobre isso, entendeu? Mas exatamente, sempre há uma quebra quando eu me iro após o jejum. Sempre há uma quebra, e a maior prova é isso, ele passou quanto tempo lá em cima? Quanto conhecimento que ele não tinha. Ele estava descendo, claro que é muito mais complexo do que a gente lê ali sobre os 10 mandamentos, isso é muito simplificado para a gente hoje, muito simplificado, mas sempre acontece uma quebra. Quando eu estou fazendo jejum e eu me iro, eu peco, sempre vai haver a quebra. Eu acredito que o fato dele ter quebrado a tábua é justamente para a gente se conscientizar que sempre vai haver uma quebra e a gente sempre vai ter que voltar a refazer no mesmo lugar para poder refazer. A gente tem o mesmo exemplo de Jesus. Jesus dá uma ordem, atravessa para o outro lado. Ele vai para onde depois disso? Ele sobe o monte. Ele deixa necessidade de orar. Ele deixa. É o mesmo episódio de Moisés. É o mesmo episódio de Moisés. Ele sobe, deixa os caras aqui embaixo. E eu imagino Jesus orando. Um que passou 40 dias, o outro passou só 4 horas. Numa intensidade monstruosa, né? E ali, pá! E eu imagino ele olhando e vendo o pessoal perecendo ali, né? Ou seja, o que Jesus poderia... Jesus poderia se irar, mas ele vem, desce sobre as águas, vem caminhando e tal. Já não quebra. O ponto ápice disso é que Jesus entende a humanidade dos seus discípulos. Porque ele olha um susto, o pessoal assim, calma gente, não fica atemorizado, sou eu. Né? Eu fico imaginando ele falando isso. E aí Pedro, naquela coisa, é um fantasma. Pode vir até mim. Eu posso ir até aí, imagina, né? E ele vem e traz, e em nenhum momento você vê ele trazendo uma certa rispidez, coisa do tipo. Há uma comparação muito legal, que Jesus está sobre as águas, né? Ele está 100% espiritual, em elevação. E Pedro, ele vai andando, caminha até Jesus, e quando ele se aproxima, ele vê, ele percebe, ou seja, ele sai do espiritual para viver o natural. O natural, ele sempre vai me trazer aquela opressão, aquela coisa que, cara, eu não vou conseguir. E ele começa a descer. Só que um detalhe interessante é que a gente grita quando uma pessoa está longe, né? A pessoa está longe, Jéssica, para tu poder ouvir. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele gritou pedindo socorro. E Jesus fez assim, ó, estendendo o braço. Ou seja, Jesus estava na frente. Perto. Na frente Mas dele. estava distante. Porque ele não conseguia enxergar Jesus. Porque Jesus estava em espírito. E ele já estava natural. E isso com medo de ver. Quando eu renuncio, e cada um tem o seu poder, Jesus ele renunciou naquele momento a companhia dos seus discípulos para viver algo com Deus. A Bíblia não relata o que foi essa experiência, mas eu imagino, né? E naquele momento ele desce, já imagino eu transfigurado de outra forma, porque vamos falar fisicamente, a matéria andando sobre a água, a densidade não vai permitir, ela desce, ela afunda. Então essa pessoa ela precisa estar automaticamente 100% espiritual. O espírito está dominando a matéria o tempo todo. A gente fala isso é o espírito, né? Ele ter essa autoridade de caminhar sobre águas e outras coisas mais, né? De mover coisa. Esse é o espírito, né? Mas a matéria fala muito mais alto, então ela afunda, né? Um exemplo disso a gente pode usar no contraponto, né?
na oposição, quando uma pessoa está possessa, você pode enfiar uma faca na carne dela que não entra. Ela pisa em vidros, ela passa pelo fogo. Por quê? Sobe em cima de um guarda-roupa assim, Por mesmo quê? sendo Porque idosa. o espírito está dominando a matéria. Entende? Por isso que ali em João, né, fala que tudo que foi feito não foi daquilo que a gente fez. Revelação do que eu costumo dizer, essa é a minha interpretação. Costumo dizer que é uma revelação do que ainda está por vir. Jesus ele foi o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Mas o que está por vir a gente ainda sabe muito pouco. Jesus pregava sobre um reino dos céus. Esse reino, muitas vezes, ele é interpretado como um reino interno. E é legal, porque dentro de nós somos o governante do nosso mundo, do nosso eu. Se eu trouxer esse reino de Jesus de forma interna e deixar que ele governe o que é interno, eu vou me transpor para o reino celestial, que é o reino que está por vir. Que é esse reino que ele tanto anunciava. Só que o que é legal? Que já tem algo preparado, ou seja, tudo que ele ministrou, tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, ele deixou bem claro que existe morada para cada um de nós. Só que ele precisa estar governando o reino interno do nosso coração. Para você botar lá sua plaquinha, é só... Vai chegar lá, vai ter uma... Vou entrar lá igual no retiro, vou entrar lá, cadê meu quarto? Meu quarto tá aqui. Aí quando chega lá, o teu tesouro, as tuas recompensas, aquilo que ninguém reconheceu, aquilo que todos falaram que você não, que estava errado, que não era aquilo que tu propositou no teu coração, mas muitas vezes por ser humano, tu queria a aceitação das pessoas, só que o que estava proposto no teu coração era só para ele. Por quantas vezes eu passei por isso e eu sabia que era a resposta de Deus quando eu ia falar para alguém, eu tinha proposto algo no meu coração e eu dizia assim, eu fiz isso. Cara, isso daí não tem nada a ver, cara, isso daí não é de Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. É verdade. Porque não é para ele, não é para o homem. O que eu proponho no meu coração é para Deus. Entende? Isso é interessante, Léo, porque a nossa vida, né? Minha vida junto com a Luciana, Deus ele começou a nos dar algo para gente que a gente ia viver. Ele entregou, ele revelou tudo que a gente estamos vivendo e o que a gente vai viver ainda, como promessa, como decreto sobre a nossa vida. Deus que a gente continue nessa obediência, né? E uma das coisas que foi falada é que muitos não vão entender, mas não é sobre o que eles vão entender, mas sim o que eu vou cumprir. Então, assim, muitos de vocês não vão entender, assim, ó, se não entender, não dá bola, não desanima. Mas como isso muitas das vezes desanima, porque é aquilo que uma vez eu falei para ti, né? Como a gente precisa de um feedback daquilo que a gente fez, sabe? Quando na verdade o feedback real, que a gente falou, é o próprio Deus, é esse feedback que tem que ser a minha primeira busca. Mas eu só consigo ter esse primeiro feedback se eu estou jejuando. Porque é aí onde eu tenho um contato direto com ele. Então eu consigo ouvi-lo, porque quando eu não jejuo, eu só falo. Eu posso contar uma propósito que eu tive? O propósito no meu coração de não me alimentar de ninguém a não ser Deus, né? Por um período, porque eu não estava ouvindo ele. Por um período. E eu não ouvia mais a voz de Deus, então isso começou a me incomodar, me angustiar a alma. E eu propus no meu coração, eu estava ouvindo muito Benny Hinn, os pregadores lá de fora e tudo mais. E eu falei assim, eu não quero mais ouvir mais ninguém. E eu lembro que era, assim, eu tenho um amigo que ele me manda muito vídeo sobre, cara, olha essa palavra, tudo, fala muito o que tu tá falando, não sei o quê. E eu nem abri, eu falei, cara, então não quero. Eu não falava pra ele o que era, mas... Tô no propósito e vou até o fim. Eu nem falo, eu disse, não, cara, eu tô enrolado, não dá. E aí, eu lembro que eu fui numa pregação, isso foi recente, ano passado. Eu fui na pregação de um cara, muito usado por Deus, e eu senti uma presença tão grande de Deus, assim, uma atmosfera tão gostosa, que eu comecei a chorar e me arrepender de tudo que eu tinha feito, assim, sabe? De coisas e tal, e o Espírito ele vai trazendo, não adianta, ele vai trazendo. E eu lembro que a palavra de Deus, a voz de Deus no meu ouvido veio e disse assim para mim, esse Leonardo que está aí não é o Leonardo que eu propositei. Aí tu pensa o nível de, sabe o filho quando vai, olha pai, eu tô fazendo tudo direitinho, olha, não, mas isso aí não...
Isso aí tudo é obra da tua mão, da tua carne. Está aqui tentando me agradar de modo E eu completamente não errado. quero que tu se agrade. Não quero que tu me agrade. Quero que tu Culpa. tenha uma vida de devoção, né? Diferente. Por quê? Porque o prazer era o quê? Eu cumprir os meus pequenos atos de justiça e dizer assim, olha, eu estou cumprindo. De prazer. Não é o prazer de favorecer o meu irmão, mas o prazer de dizer, olha, eu estou fazendo. Prazer. Então ele sonda isso. E aí eu olhei esse cara, realmente eu perdi minha identidade. E aí eu fui para esse propósito de subir, e eu subi nesse propósito, querendo me afastar de todo mundo e tudo mais. Chegou lá, eu tive um encontro, lá eu me arrependi, lá eu me humilhei, lá aconteceu tanta coisa. E quando eu desci para encontrar minha família, foi engraçado que quando eu fiz o ato que eu ia fazer, as minhas filhas olharam para minha esposa e elas começaram meio que a rir, assim. Eu olhei assim e falei assim, o que houve? Assim, porque a gente conversou, que a gente sabia que a primeira coisa que quando tu voltasse tu ia fazer era reunir a gente para pedir perdão. Se naquele momento o Senhor me levasse, eu consegui passar um legado para a menor de todas, entende? Existe um escritor que ele diz o seguinte, que um verdadeiro líder ele precisa deixar um legado no mais jovem. Se o mais jovem entender o que ele faz da vida, o legado está sendo passado de forma correta, entende? Então, naquele momento, a minha alma teve um gozo. Eu falei assim, cara, tudo valeu a pena. Então, eles aprenderam o que é isso, né? O jejum, vocês acreditam que através do jejum, Deus ele dá mais autoridade pra gente e ferramentas para que a gente possa combater o mal? Porque um exemplo, né? Quando tem na Bíblia ali, onde os discípulos vão tirar os demônios de um menino. Só que eles não conseguem. Então, Jesus vai lá e tira. E no final, né, depois de tudo, né, os discípulos vai e perguntam para ele por que eles não conseguiram. E aí Jesus vai e fala assim, tem demônio, tem casca de demônio, isso, que só sai com jejum e oração. Ou seja, é mais uma ferramenta. O jejum ele não traz autoridade, o jejum ele te aproxima de Deus, tá? O que traz autoridade é você vencer o obstáculo, né? Então, um exemplo, um corredor ele precisa se preparar para poder aguentar aquela jornada de milésimos de segundo para que o corpo dele não quebre, não se desfaça. Ele preparou aquilo ali. O jejum é o preparo para você viver o momento de combate. Então Jesus ele vai para o deserto para ser tentado, mas ele está em jejum. Então a autoridade ela vem através de Jesus passar daquilo. É um exemplo. Eu sei dirigir, mas eu não tenho carteira de habilitação. Eu tenho autoridade para dirigir? Não tenho. Quando eu tirar a carteira de habilitação, quando eu passar pela prova, eu me torno habilitado. Aí agora sim. Entende? Mas é por isso que antes eu precisei... O jejum te habilita. Exatamente. Então, preparação para aquela situação ali, né? Exatamente. O jejum ele te aproxima sempre de Deus para poder vencer o obstáculo, tá? Não é o jejum vai te dar autoridade. Entende? Mas se a gente for levar para esse lado, que quanto mais próximo, mais autoridade a gente tem, se a gente for levar para o lado que quanto mais próximo de Deus, quanto mais filho, quanto mais íntimos de Deus, mais autoridade a gente tem no mundo espiritual, acaba que o jejum ele nos dá autoridade de acessar coisas que só na oração a gente não conseguiria acessar. Porque a oração, ainda que nos aproxime de Deus, ela nos limita a estar mais próximo de uma pessoa que só ora. Se eu estiver errado, tu me corrija. Uma pessoa que só ora, mas nunca jejuou e não tem esse prazer de jejuar, de renunciar, mas tem um prazer de oração, é uma pessoa que ora, já aconteceu várias coisas, já conseguiu trazer libertação, cura e viver da oração. E uma pessoa que jejua e ora, tu vê que alguns feitos são, vou dizer, maiores, né? A proximidade é maior do que da pessoa que ora. A autoridade, vamos lá, a autoridade é o poder de Deus, né? A gente precisa entender isso. Então, assim, ser usado por Deus não é que eu tenho uma autoridade. Tá? A mula foi usada, ela não tinha autoridade, ela não jejuou, não fez nada, né? Quando Jesus está mencionando isso, o
o que ele está falando? É porque o poder ele é utilizado para quebrar cadeias e trazer libertação. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 20, que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Como é que é esse poder? O poder não é para eu curar ninguém, é para eu libertar. Que é um exemplo físico disso. Paulo e Silas estavam na prisão. O que eles fizeram? Eles começaram a adorar a Deus. Essa adoração trouxe poder para eles. Eles não estavam jejuando, eles não estavam fazendo nada disso. Tá? Então o jejum ele é para aproximar. Por quê? Porque é o arrependimento. Eu não posso jejuar se eu me arrepender. O jejum por si só ele não faz isso. Ele é matar literalmente Ele é o propósito. Entre si, não entre doar. É entre si. É matar o teu eu, as tuas vontades, o teu querer, a tua carne, o teu egocismo, né? E não para entregar. Não que tu vai receber através do jejum um poder para entregar, mas sim para você um arrependimento. Uma vez eu conversei com um amigo que ele é muito usado por Deus e ele falou o seguinte para mim: eu fiz um jejum de 7 dias sem comer nada. E aí ele foi pregar sobre batismo com o Espírito Santo. Ele falou para mim: Léo, eu orei 4 vezes, e na 4ª vez que o Espírito tomou o pessoal. Na primeira, ele é bem, assim, bem categórico nas coisas dele. Então ele pregou sobre batismo, ensinou o que era o batismo do Espírito Santo, deu discernimento para as pessoas que falavam em línguas e tal. Não é um batismo, mas é uma evidência, e começou a ministrar aquilo ali. Então ele falou: agora vocês fiquem de pé, e vocês vão começar a orar, e o Espírito Santo agora vai batizar vocês, agora, em nome de Jesus. E ficou esse vazio aqui. Aí não aconteceu nada. Assim, eu vou orar mais uma vez. Aí começou a orar. E aí na terceira ele entendeu, e olha que ele fez jejum, na terceira ele entendeu que de alguma forma ele não estava conectado. O que ele estava fazendo era muito... superficial, não é de conhecimento dele. Muito humano. Coisa, né? Muito humano. Aí ele pegou, e a 4ª vez ele pegou e orou e disse assim: Senhor, se eu estou errando em alguma coisa, me perdoa. Eu faço menção agora, mortificando a minha carne, para que esse povo seja batizado. Ele falou: agora sejam batizados em nome de Jesus. Ele falou: se você passa batizado. Sobre ele, sobre Cristo. É muito interessante falando nesse ponto, porque eu conheço muitas pessoas, muitas trazem esse questionamento para mim, no sentido de que, cara, eu jejuei 3 dias para trazer essa palavra. Nossa, assim, ó, eu tô com a expectativa fora do sério, cadeiras vão voar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. E aí sobe no altar para pregar e a igreja tá cri, 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 cri. E aquilo traz um entristecimento muito grande para o espírito. Da pessoa chegar e muitos questionarem como que as pessoas não entenderam? Eu estudei, eu me consagrei, e você vê que o eu toma conta do lugar. Por quê? Porque nós somos mensageiros de Cristo. Então não é sobre mim. Não é sobre mim. Se uma criança se sentar aqui na roda e ela com toda simplicidade, o Espírito Santo vai tomar conta deste lugar, porque a criança, ela não tem essa questão do eu. E aí é justamente sobre isso que o Léo mencionou, e muito boa tua pergunta, o eu jejuar. E eu falo muito sobre isso, né? A gente também aqui falando em roda de conversa, justamente tratando um assunto sobre o face a face. Eu sempre falo para as pessoas o quanto vocês imaginam que eu oro. Então agora você diminui, porque não é o que você pensa. O quanto você acha que eu jejuo. Não é sobre mim. Então, agora você diminui, porque não é o que você pensa. Porque justamente isso, eu sempre menciono que a questão da libertação, a questão da cura, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Jesus, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o que Ele quer fazer, porque é do interesse de Jesus libertar, é isso, Ele nos chamou para isso, libertar o cativo.
Qual é o teu cativo? É a doença? Você está cativo. Então você vai ser liberto. Fundamental é a libertação. Só que aí eu quero encaixar, e eu tenho usado muito isso, eu tenho usado muito essa frase, nós queremos colocar Deus dentro de um copinho, porque ele tem que Modelar ele, né? moldar aquilo que eu desenhei. Então eu desenhei Deus naquele copo ali. Meu Deus, Então, é desse tamanho. isso, para mim encher esse copo, não, para mim poder fazer, caraca, eu vou jejuar, é sempre eu. Se você for olhar, o eu tá no meio. Quando o jejum é sobre o arrependimento, eu me arrependo. O ato da Santa Ceia é gratidão, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez. O jejum, arrependimento, oração, comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Jesus, eu converso com Ele é o meu parça, o meu amigo, o meu melhor amigo, o meu conselheiro. Então, a igreja hoje, ela tá, a questão do jejum, a questão da oração, a questão do que Deus nos chamou, está muito turvo ainda dentro da igreja. E aí eu olho assim, eu falo assim, ó, não, para mim colocar a mão em uma pessoa, meu Deus, eu tenho que estar em outro nível. Não! O ato já foi feito, o preço já foi pago da cruz do Calvário. E aí uma questão que a gente traz muito, Léo, então por que então que a gente coloca o povo para renunciar? A renúncia é para trazer foco, né? Porque quando eu estou na renúncia, eu tenho uma certeza que nessa preparação as pessoas elas estão evitando conversas paralelas, rodas de fofoca, mentira, pornografia. As pessoas elas se separam por um propósito. Então a renúncia, o jejum, o voto, ele te leva para o centro. E o centro é Jesus e não eu. Toda vez eu costumo dizer que toda vez que alguém começa a falar dos seus atos secretos, essa pessoa não... Isso é um ponto de vista que eu percebo. Ela não aceitou. Porque o que eu faço em secreto, quem tem que aceitar é Jesus. Eu não tenho necessidade da aceitação externa. Então o que eu faço, vocês nunca vão saber. Então normalmente o que eu faço, eu não falo. Por quê? Porque é para Jesus. Se eu disser assim, Daniel, eu estou fazendo um jejum, eu estou pedindo para ele aceitação sobre o jejum. Se eu estou fazendo um voto, não, eu tenho que, eu e Deus. O jejum, jejuar não é algo que vai me tornar mais santo, não, ele vai me aproximar de Deus. E naturalmente essa aproximação me separa do restante das coisas, porque eu já não sinto mais prazer em determinadas coisas. Aí a santificação ela vem por Jesus. Como nessa questão de jejum, Deus tem falado muito forte comigo nessa preparação, né? Nesse início de ano, tem falado muito forte comigo para mim retornar aquilo que eu já praticava. E quando eu trouxe para o face a face, né? O pessoal está jejuando, tirar uma semana e estar me comunicando, Deus ele me trouxe algo que eu fiquei assim, né? De divulgar as pessoas que estão. E eu fiquei, Senhor, mas não é para mostrar que está fazendo. Eu não quero eu não quero que as pessoas fiquem tipo, fulano jejuou, o outro não, porque tu vai botar uma lista, acaba que isso. E eu perguntei com o pastor, né? Eu entrei com coordenação, com o pastor, eu falei, e Deus falou assim, cara, tem coisas que a gente precisa motivar alguém. Sim, claro. E às vezes uma pessoa que a gente menos espera, bota o nome dela ali, a outra vai olhar e vai dizer assim, ó, tipo, uma criança, Nanda tá jejuando. Ou a pessoa que entrou hoje vai começar o jejum e eu tô há 20 anos, nunca jejuei porque eu tenho medo. Uma senhora vai jejuar e eu sou tão nova e não jejuo. Então isso me trouxe, eu falei assim, como é um grupo fechado, onde é uma pessoa que está tudo numa preparação, são pessoas que estão focadas num objetivo, não é algo pessoal, é pessoal, mas é num propósito. Eu conversei, o pastor liberou, a gente colocou no grupo. Eu sei que tem pessoas que vão jejuar e não vão colocar ali. Lembra do teu próprio livro, Daniel? Não dele, é claro. Daniel propositou no seu coração. Se esse foi o propósito do teu coração,
cabe a ti cumprir, entende? E é claro, todo propósito que eu gero dentro do meu coração, ele tem que ter opositores. Se não tiver opositores, significa dizer que ele não está passando por um crivo. E isso é que é legal. Aquilo, né? Agora a gente tem que romper. Agora a gente está recebendo um rompimento. Gente, rapidamente, Resume tudo. aqui. A última pergunta, Tá, que fechou. é para fechar, né? Eu queria que vocês resumissem, né, de fato, qual a importância do jejum na vida de todo cristão. E se vocês quiserem deixar, né, uma sugestão, algo aí para o pessoal também. O Léo já encerra e resume e já encerra com essas perguntas. Mas uma questão que a gente falou do jejum, que ele é absoluto, se você não tem a prática de jejuar, você não tem o costume de jejuar, não é algo que você sempre fez ou faz, não inicia o jejum logo absoluto, sem água, sem nada, por um período muito longo, de 2, 3 dias. Inicia ali devagarinho, vai com a água, vai iniciando devagarinho. Se for jejuar mais de 2 dias, mais de um dia, eu já recomendo a tomar água, até que Deus te dê graça para você estar um período sem água, o seu corpo não sentir. Se você for jejuar, olha o que você vai comer antes. Tipo, não vai comer um monte de carne, porque se você comer carne, o nosso organismo, ele precisa de no mínimo 3 dias para digerir a carne do teu organismo. Então você vai estar num jejum e o teu corpo vai estar se alimentando da carne que foi ingerida. Então, evita uma semana antes, já muda a tua alimentação para quando você for entrar. É uma preparação, é você entrar em algo de Deus, então se prepare para isso. Não se contamine com algumas coisas e, que nem eu falo, né, principalmente carne vermelha. Então, para que você, quando entrar e quando sair, você não venha passar mal, não venha a ficar ruim e depois culpar o jejum por ter jejuado de um ato que você fez de qualquer jeito. Deus fala para nós jejuar, Ele determina, mas a gente tem que ter a consciência e os cuidados para a nossa saúde, né? Se você é de idade também, consulte um médico. Se você está grávida, não jejua, procura orientação nessa questão. Se você alimenta, porque o teu alimento ele vai para uma criança, você amamenta, né? Então tome cuidado se você tem alguma coisa nessa questão de saúde. Fora isso, volta-se. Bom, eu vou finalizar com a página 6 aqui, que é diferenças e aplicações, né? Rapidamente para a gente passar e eu finalizo. Jejum. O que é o jejum? O jejum é uma abstinência para buscar a Deus, né? Trazendo mais um conceito um pouquinho melhor, ou melhorado, o jejum ele é o meu arrependimento para com que eu me aproxime de Deus. Eu só posso me aproximar de Deus se eu estiver arrependido. Esse é um ponto. E aí eu entendo que o jejum ele me traz autoanálise. Porque se eu não tiver nada para me humilhar, se eu não tiver nada para me arrepender, eu não sei nem o que eu estou cometendo. Então eu preciso ter consciência, em primeiro lugar, do que é que eu preciso me arrepender. Né? Esse é um ponto. Tá? O objetivo é subjugar a carne e se aproximar de Deus. Ou seja, a carne sempre está voltado a prazer. Prazer, carne e prazer. Tá? Pode ser quebrado? Sim, mas perde o propósito. O jejum tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, é apenas passar fome. O que é um propósito? O propósito é um compromisso pessoal de devoção. O objetivo dele é para que você tenha um crescimento espiritual e disciplina. Eu propositei fazer 6 horas de oração ininterruptas, ou de 3 em 3 horas. Enfim, isso aí é um crescimento, é uma prática, uma disciplina, né? Ele pode ser quebrado? Pode, porém, né, ele por não ser uma promessa formal, ele perde aquilo que é o intuito dele. Né? A renúncia é abrir mão de algo por amor a Deus. Por amor a Deus, não a mim. Né? A gente estava falando muito sobre o ego, a gente tem que tomar cuidado. Eu fiz, eu faço, eu. Não, né? Isso é muito complicado. A gente precisa priorizar o reino de Deus, entender como é que o reino de Deus funciona. Né? Quando eu quiser ser alguma coisa, eu preciso ser nada. Quando eu quiser ser usado, eu preciso servir, e assim sucessivamente.
Falando um pouquinho agora do voto. O voto é o mais preocupante de todos, que é uma promessa feita a Deus. Quando você promete algo para Deus, aí o negócio fica mais... porque você assume um compromisso de fazer aquilo ali, ou seja, você tem que ter passado pelo jejum, pelo propósito e, acima de tudo, pela renúncia. É por isso que o voto ele tem que ser o último. Ele pode ser quebrado? Não, por quê? Porque as consequências espirituais são catastróficas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E eu finalizo dizendo que jejum sem consciência, ele torna-se apenas uma prática de passar fome, né? O jejum ele me aproxima de Deus, mas ele me aproxima de Deus por quê? Porque eu me arrependo dos meus atos. Quais são os atos? Toda vez que eu finalizo dizendo, procurem na Bíblia, toda vez que ela menciona e promoveu um jejum sublime. O que é isso? Esse jejum sublime. Isso é muito interessante. Um jejum sublime é algo, né? Deus sempre levantava um profeta e dizia, olha, promova um jejum sublime. Levantou outro profeta, promova, e era para arrependimento global. Então, e aí tem gente que, eu vou ficar só no jejum, eu vou pegar e me vestir de pano de prata, de saco, vou jogar cinza sobre o meu cabelo. Teve um povo que fez isso, né? De Jonas. Exatamente. O rei fez isso e salvou, e era um povo todo Exatamente. pecador e acabou... A Esther, ela levou todo A Esther. o povo ali de Israel 3 dias em oração, né? Então a gente precisa entender sobre isso. Jejum é muito além de abrir mão de ficar sem comer, né? Jejum é algo... Se eu for trazer um tema, se fosse colocar um tema, eu sugeria o tema não passe fome, jejum. Exatamente, perfeito. Finalizamos com isso. Não passe fome, jejum. Se o jejum se tornar um prazer para mim, eu estou fazendo a coisa certa. Tem que ser para mim, não para os outros. Quando eu começo a externar isso, eu quero que os outros sintam prazer nisso. Tem que ser para mim. Espero ter edificado a sua vida. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, entre em contato com a gente vai estar ali à disposição. O Léo também está. O material vai estar lá, né? O material, a gente já está o material, né? Acho que esse é o maior material, mas a gente vai ter o material também. Vamos passar ali pelo pastor ali, para a gente poder também estar com esse material nas mãos daqueles que querem aprender mais. E logo a gente vai estar com um próximo vídeo aí, com outro assunto. Quem sabe o Léo ou algum de vocês esteja aqui com a gente aqui. Se você tiver algum tema que você quer abordar, hoje a gente está nessa questão do face a face, então a gente já tem alguns temas para ser abordado mediante o face a face, a necessidade do face a face hoje, mas quem sabe isso toma uma proporção um pouquinho maior e a gente continue com essa conversa para edificar a igreja em outros temas, em outras áreas. Isso vai ser edificante para o crescimento nossa e da igreja em Cristo Jesus. Obrigado, Deus abençoe, obrigado pelos nossos convidados, obrigado, Léo, pelo teu empenho, por estar aqui, compartilhando essa intimidade com Deus. Que Deus continue te usando de maneira sobrenatural, que esse face a face, assim como eu tenho falado para alguns, seja um marco na nossa história, que ele venha, não que outros não foram, não que em outros lugares, mas que ele venha trazer um marco de reverência sobre algo que Deus quer sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.